programa secreto da CIA volta a ser Recentemente, assunto principal. Enquanto vocês vão votando aí, nós vamos aqui. agora, em 30 de junho de 2026, o Congresso dos Estados Unidos fez uma audiência oficial sobre MKUltra. E o que teve de teoria da conspiração nesse Congresso foi mencionado o assassinato de Martin Luther King, a tentativa de assassinato de Trump, o assassinato de Charlie Kirk, como funciona o MKUltra nos tempos atuais, foi mencionado Charles Manson, Covid-19, o assassinato de JF Kennedy, foi falado sobre a Operação Paperclip, que é um projeto secreto de inteligência realizado logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de recrutar cientistas da Alemanha nazista. E foi falado muito mais coisa bizarra. Eu vou trazer aqui pra vocês, junto com o que aparece na mídia, em filmes e em jogos. E se você jogou o Black Ops 1, você deve se lembrar que a narrativa inteira gira em torno das consequências de experimentos de lavagem cerebral no estilo MKUltra. É bom? Pra quem chegou agora e não sabe, MKUltra foi um programa secreto da CIA que começou em 1953 e oficialmente acabou nos anos 70. Isso literalmente oficial, é documentado, você pode pesquisar. O objetivo era criar técnicas de controle mental. Então eles usavam LSD, eletrochoque, hipnose. Eles transformaram pessoas em cobaias sem autorização nenhuma, desde prisioneiros até pacientes de hospital, veteranos de guerra. Por favor, me corrija uma coisa. O Kaczynski foi... Ele se candidatou pra MKUltra, não é? Ou será que ele foi captado também? Eu não sei. Quem estava mais vulnerável servia. E por acidente, essa operação foi descoberta. Literalmente, essas operações só foram descobertas por causa de um descuidado, porque ainda restavam alguns documentos financeiros esquecidos no setor de contabilidade. E os recibos provaram toda a estrutura e os locais dos experimentos que foram feitos. E o que foi descoberto depois é que mais de 80 instituições participaram, cientistas e universidades. O negócio era tão pesado que até o diretor da CIA na época escolheu um camarada que tem muito arquetipo de cientista louco da vida real, que se chama Sidney Gottlieb. Eu creio que é assim que se pronuncia, ele foi mencionado aí nesse congresso. Ele vem de uma família judia, mas depois a gente vai falar dele quando ele for mencionado, vocês vão ver que doideira. O nome da audiência era Controle Mental e Responsabilidade, revelando a verdade sobre o projeto MKUltra da CIA. E quem estava à frente dessa audiência era a deputada republicana Ana Paulina Luna, da Flórida. This sounds like something out of a sci-fi movie, but it really happened. The CIA's top secret experiments that sought to gain control over people's minds. This hearing is about the crimes committed by the Central Intelligence Agency against the American citizens and the decades of secrecy used to conceal them. Congress shining a spotlight on one of the most notorious chapters in the history of the CIA. MKUltra conceals research and experiments in the 50s and 60s with mind control. MKUltra was one of the most secret government programs in American history. E durante a audiência, o Dr. Stephen Kinzer estabelece um paralelo entre as táticas de influência psicológica e o assassinato de Martin Luther King Jr. Segundo ele, o FBI usou um método indireto para neutralizar King, sem precisar executar o crime diretamente. Isso daqui é interessante. Ele diz que eles criaram um ambiente hostil. A agência denunciou King repetidamente como o homem mais perigoso da América e espalhou que ele auxiliava comunistas. Esse Dr. Kinzer, ele fala que a estratégia era criar um clima propício contra o King, de uma forma que a mensagem filtrasse alguém que agisse por conta própria. E aí ele termina falando sobre as circunstâncias do crime, que são muito estranhas, porque o atirador era um ladrão de terceira categoria, segundo ele, que realizou um disparo considerado incrível. Aí eu fui dar uma pesquisada aqui e olha que curioso. A teoria mais aceita em relação à morte do Martin Luther King Jr., que inclusive o Comitê Seleto da Câmara, esse é o nome, pelo menos, né, de 1979, concluiu que houve uma provável conspiração. A mais oficial é que esse camarada aí que matou ele recebeu uma recompensa de 50 mil ou mais oferecida por grupos racistas de St. Louis. Só que olha que curioso, isso daqui é muito interessante. A família de King
FBI processou e ganhou um julgamento civil em 1999, que apontou uma conspiração governamental. A outra teoria é do FBI/governo federal. Como o FBI odiava o King na época, o órgão fez uma campanha pesada contra ele, que foi o que esse camarada tá alegando. E olha que louco, o dono de um bar próximo do local onde aconteceu o assassinato confessou em 1993 que ele foi contratado para ajudar e que o tiro veio de um outro lugar, não desse assassino, que o pessoal chama ele de Ray. Doideira, meu. Agora olha que interessante, esse camarada sugere que a CIA possa ter desenvolvido métodos modernos, usando algoritmos e computadores para poder influenciar indivíduos isolados. Aí ele menciona uns caras conhecidos como loners, solitários. Me veio na hora aqueles camaradas do Japão, os hikikomores, acho que esse que é o nome. Mas isso daqui, meu amigo, não precisa estar relacionado a MK Ultra para ser verdade não, tá? E no final eu vou comentar sobre isso daí. O que seria o MK Ultra moderno? Ele mencionou também a morte de Charlie Kirk causada... Ué, mas então, o tempo todo eu falei a verdade pra vocês. Esses negócios de Black Pill e das coisas que o molequinho não sai mais do quarto, é CIA. Eu falei isso pra vocês. Eu falei isso pra vocês. Sério esquisito. E tem mais uma coisa que me cheira a CIA no Brasil. Esquerda. Não acho que seja orgânico. Eu sei que vocês vão dizer. Eu já sei que vocês vão escrever aí no chat. Que o Jorge Soros aporta dinheiro no PSOL, parará, parará. Eu sei. Mas eu acho que a parte disso, separado, eu acho que a esquerda no Brasil é CIA. Eu acho que é muito certinho. É muito... Não é orgânico. Principalmente pela manipulação comportamental através da tecnologia. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tem uma galera que acredita mesmo. Inclusive, lá na gringa tem muita gente que acredita que os seguranças do Charlie Kirk estavam envolvidos também. Tem umas coisas absurdas falando que ele não morreu, umas teorias muito absurdas, mas se você for ver o vídeo original mesmo, sem censura nenhuma, eu vi e, meu amigo, vou falar pra você, é feio. Não fica só um buraco lá, não. Ele também mencionou o atentado contra o Donald Trump. E se você vê nessa foto, foi por muito pouco que esse menino não acertou o Donald Trump na cabeça. Foi um livramento danado, porque se você observar, ele faz uma movimentação com a cabeça dele 1 segundo antes do moleque dar um disparo. E é mencionado também o caso do JFK, mas aquela deputada, Ana Paulina Luna, a menção que ela faz é que a CIA teria retirado as caixas de documentos relacionados ao JFK e ao MK Ultra para impedirem a desclassificação. O que não falta no caso do JFK é teoria da conspiração. E um detalhe interessante, vocês sabem por que essa audiência surgiu agora? Porque em fevereiro de 2026 saiu uma reportagem do Daily Mail sobre documentos desclassificados do projeto que se chama Earthshock, que meio que foi o pai do MK Ultra. Nesses documentos tinha menção à ideia de usar pretextos médicos, inclusive vacinas falsas, para administrar drogas em interrogatórios. Eles iriam fazer isso justamente em presos ou em quem estava sob a custódia deles. E se liga nisso, a quantidade de hormônios que você tem no seu corpo vai moldar totalmente a sua percepção do mundo. E a droga da verdade usa substâncias como o tiopental sódico, que desliga o córtex pré-frontal, que permite gerenciar censuras e mentiras, e também derruba o cortisol e a adrenalina. Ele tira o medo da pessoa, a pessoa não fica com medo. To the mystical rites of a magical mushroom ceremony performed by an Indian shaman. To a Spanish bull ring. The bull has had electrodes implanted in the brain and is controlled by a scientist. There would be victims. One intelligence agency tried to peel this man's mind back to reveal its deepest secrets. I lived through it. This man worked on some of these programs. He would write of his work, it was fun, fun, fun.
E vale ressaltar que esse Dr. Stephen Kinzer é um renomado jornalista. Ele é um historiador e também um autor americano. Então esse cara aí aparentemente é de confiança, você pode pesquisar. Tanto é que chamaram ele pra depor aí. E ele falou uma parada muito real. Isso daqui é muito interessante e são inúmeros governos que usa, tá? Ele questionou a veracidade das informações oficiais sobre o programa. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos negou a existência do projeto, para só depois admitir a existência dele e depois ainda declarar que ele tinha sido encerrado. E é interessante que ele falou que o próprio Congresso, no qual ele tá depondo lá, tem algumas dificuldades de atuação, porque muitos dos membros que estão lá estão comprometidos. Agora indo pro tema do Charles Manson, que se vocês bem se lembram, é um camarada que manipulou pessoas para cometer alguns assassinatos brutais. A gente vai ter um jornalista, Tom O'Neill, que pesquisou por mais de 20 anos da vida dele a conexão de Charles Manson com a CIA. Agora olha que interessante a conexão que ele faz. Nas investigações dele, ele descobriu que um doutor chamado Lewis tinha uma base de operações numa clínica de São Francisco. E curiosamente, foi exatamente nessa mesma clínica que em 1967, Manson e os seguidores dele recebiam atendimento médico gratuito, justamente no período em que a seita dele estava se consolidando. E ele se pergunta como que um ex-presidiário com pouca instrução conseguiu manipular jovens comuns para cometerem os assassinatos. Literalmente o cara criou uma seita. E ele descobriu que esse Dr. Louis Jolly foi um dos pesquisadores acadêmicos vinculados à agência que realizou estudos sobre LSD, hipnose e controle comportamental em pessoas. Um detalhe interessante que ele descobriu, ele encontrou propostas formais feitas por esse doutor para conduzir experimentos em pessoas, sendo elas prisioneiras, militares e outros sujeitos que não foram informados, que ele não descreveu no documento. Agora olha só que loucura, esse doutor aí, conhecido como Jolly, Louis Jolly, ele tinha contato direto com o Dr. Sidney Gottlieb, um notório químico da CIA. Foi ele que liderou o programa MKUltra. E o jornalista acabou descobrindo que os documentos que esse doutor tinha fornecido ao Congresso falando do sucesso do programa MKUltra foi substituído por documentos que falam que foi um fracasso, mas não foi. Um dos documentos que demonstram sucesso nesse programa era um relatório de 14 páginas, onde ele detalha a capacidade de substituir memórias reais por memórias fictícias, combinando drogas com métodos de hipnose. Aí vai ser mencionado por aquele Kinzer que esse cientista-chefe, o judeu, ele foi selecionado. Olha só, o cara era gago, o cara tinha as pernas tortas, o cara não tinha perfil nenhum de um agente secreto ou agente de inteligência, e ele vai falar que ele foi selecionado pela CIA de forma estratégica, porque se as atrocidades do programa viessem à tona, ele iria servir como um bode expiatório. Eles iriam alegar que esse camarada aí não faz parte da CIA, não tem nada a ver, não tem nem perfil. E outro detalhe, olha só que macabro, meu, esse cara aí, esse cientista louco, ele era conhecido como envenenador-chefe. O cara morava numa cabaninha, realmente tinha um perfil assim bem diferente. Agora olha que interessante essa parte aqui. Eles vão mencionar a Operação Paperclip. Quando o Terceiro Reich acabou caindo, os Estados Unidos pegou para eles alguns cientistas, engenheiros, justamente para a União Soviética não pegar para eles. Então foi em cerca de 1.600 cientistas que foram transferidos secretamente para os Estados Unidos. Aí vai ser mencionado que esses camaradas aí passaram todo o conhecimento dos experimentos que eles faziam lá na Alemanha para a CIA, e vai ser mencionado uma parada que é real. Isso daqui é real também, é a Operação Mockingbird. Esse doutor Kinzer, ele vai dizer que agora o método de manipulação é diferente, é usado redes sociais, algoritmo, propaganda, e ele não tá errado não, ele tá certo. Pode ser para MKUltra ou não, mas existem várias evidências e estudos que comprovam vieses políticos, por exemplo, em algoritmos de redes sociais. No Twitter, foi feito alguns estudos em 2023 para 2026 que mostram que o algoritmo favorece conteúdo conservador ou de direita em vários contextos, principalmente depois da mudança do Elon Musk. Isso foi feito usando contas falsas. E antes mesmo do Musk, o próprio Twitter já admitiu internamente que o algoritmo favorecia políticos e mídia de direita. No Facebook e em
Instagram, olha que interessante, alguns documentos internos, chamados de Facebook Files, e também estudos mostram que o algoritmo amplifica conteúdo emocionalmente carregado e polarizador. É o que eu sempre falo, gerar assunto. O foco não é a verdade, é engajar. Foi constatado também que houve um viés de esquerda em moderação humana, por causa de funcionários majoritariamente progressistas, mas o algoritmo em si prioriza principalmente o engajamento. Alguns experimentos mostram que ele cria bolhas e aumenta a polarização. E olha só no TikTok, que interessante. Os estudos indicam que na plataforma existe um viés para conteúdo viral, só que com tendências de amplificar a direita, ou conteúdo anti-establishment, que é conteúdo antissistema, voltado para indivíduos ou grupos que se opõem a políticas, instituições. E os estudos indicam que o algoritmo é extremamente eficaz em radicalizar os usuários para lá dos extremos, então ele só vai mostrar aquilo que você concorda. No YouTube também alguns estudos dizem que há um viés mais voltado para a direita, e pode até ser, mas eu sinto que, pelo menos você usando o Gemini, a IA tem uma resposta mais voltada para coisas politicamente corretas, e no geral, conteúdo polarizador ou emocional sempre vai vencer. Outra coisa interessante é que se os usuários de um lado engajam mais, o sistema aprende e ele vai amplificar ainda mais esse lado. Mas um consenso é sempre a bolha. O algoritmo sempre vai reforçar ainda mais o que você já gosta. Então você sempre vai ser limitado a visualizar. Você consegue ficar uma semana sem celular, PC, internet em geral? Consegue viver igual 2010, 2008? E aí, ouvinte, vocês conseguem? Uma semana. Mas como é que vai fazer com o trabalho, o Yuri? Profissionalmente eu não consigo, ué. Senão como é que eu vou mandar uma mensagem? Agora, se você desconsiderar o lado profissional, eu acho que eu consigo. Ô, foi bom você ter falado isso pra mim. Eu vou fazer esse teste. Opostas. De qualquer forma, existindo ou não MK Ultra, o que com certeza existe é um efeito bolha e, como consequência disso, a redução do contato com opiniões divergentes. A própria mecânica de recompensa variável, como notificações, rolagem infinita, ativa os mesmos circuitos de dopamina envolvidos em vícios comportamentais. Vários estudos mostram alteração na capacidade de concentração. O design é feito para você se viciar. Você vai ver tudo que você quer, tudo que te fortalece o que você acredita. Eu dei uma pesquisada e é interessante que o outro pilar seria das farmácias. É o pilar com mais dados visíveis na sociedade atual, porque desde os anos 90, o consumo global de antidepressivos, estimulantes, aumentaram de forma muito significativa no mundo todo, e grande parte desse aumento tá ligado a diagnósticos de ansiedade, depressão e TDAH. Tem um padrão muito curioso também. Pode ser observado que em vários casos de violência em massa, muitos dos autores estavam sob o uso de medicação psiquiátrica no período do crime. Isso não prova diretamente a causa, né? Só um dado recorrente. Mas uma coisa também que é absoluta e você não pode negar é que a gente vive numa crescente de que o modelo atual de saúde mental é baseado fortemente em medicação. Tudo é voltado para deixar a população mais dependente quimicamente de remédio. Eu creio que uma das maiores formas de influência é a dessensibilização, que é a exposição repetida ao conteúdo extremo, seja com exposição constante à violência ou outras coisas que a gente vê na mídia. É interessante que, mesmo se não fosse feito para nos influenciar qualquer coisa, só para engajar mesmo, para entreter, né? Não tem como negar o resultado, que é a redução da nossa empatia. Hoje em dia a violência é normal, e quando você vê algum extremo, alguma coisa absurda na internet, você literalmente esquece no outro dia, e malemar, às vezes você fica preocupado também, né? E sempre a gente fica menos crítico, porque se acontece todo dia, eu não vou ficar pensando, né? A gente vai ter alguns filmes também que falam de MK Ultra, ou no mínimo fazem uma referência. Eu creio que a mais direta é da série da Netflix, o Stranger Things, onde a mãe da personagem Eleven foi uma voluntária. Não tem ninguém pra me convencer que eu tenho um pau grande. Isso foi comprovado. Teve um estudo que fizeram sobre signos. Basicamente, as pessoas desenvolviam as características descritas nos signos delas, depois que era falado as características. Olha aí. E faz todo sentido. Nossa, o Leandro Piaget, não sei se você já conheceu gente assim.
Gente que fala assim, ai, não fui com a cara do fulano. Ele é Áries. Eu não dou certo com Áries. Ó pra você ver, cara. A pessoa não gostou da outra, mas bota a culpa no signo pra fazer maldade. É filha da puta demais. Quem tem TDAH real não consegue prestar atenção em nada. Quem diz hoje em dia só ignora o que causa tédio, o que é normal. Óbvio. Trazendo pra DeepTube, tem aquela... Oh, meu Deus do céu. Tem aquela cena do Brusão bêbado com cerveja, 0 no podcast do Zóio, só porque achou que tinha álcool, verdade. Entendeu? Mas é isso, ouvintes. Para ser cobaia do projeto MK Ultra. A gente vai ter também o filme Teoria da Conspiração, de 1997, com Mel Gibson. O pessoal fala que é muito bom esse filme. A gente vai ter jogos como Call of Duty, que a história vai girar em torno de lavagem cerebral e tal. Outlast também. A gente vai ter a premissa de experimentos governamentais para justificar todo o horror que a gente vê no game. Muita gente argumenta que filmes, séries e jogos preparam a sociedade para aceitar certas realidades. Isso não é prova nenhuma de MK Ultra, mas é um padrão recorrente que aparece em várias observações. Mas a gente vê direto formas de manipulação como distração, que isso daqui com certeza deve ser usado como uma ferramenta de controle, não é possível. O tanto de trend, polêmica, coisa trivial, que tem pra ocupar sua mente pro que é mais importante, isso é direto. E o que todos esses mecanismos têm em comum é que eles não dependem mais de operação secreta. Tudo opera de forma distribuída, através de um sistema que faz parte da nossa rotina diária. Pode não ser MK Ultra, mas tudo é feito para te deixar menos crítico e burro. E é isso aí, pessoal. Já tá bom, já falei demais aqui, mas eu falei o que é importante. Um ótimo dia pra você, tenha um dia abençoado, tome muita água, durma bem, acorde bem e se cuide. Próximo vídeo, provavelmente de Epstein. Eu tô pensando se eu crio um canal só pra teorias de games. Queria trazer muitas conexões com a vida real, de games e filmes e referências e segredos, de jogos como GTA V, GTA 6 principalmente, quando lançar eu vou trazer muita coisa. Cara, que fudido. Puta que pariu. Caralho. Eu achei foda, Mauro. Eu achei foda. Uma hora que você nunca vai admitir. Apesar que já teve gente acreditando literalmente que o Mauro é agente de alguma coisa aí. Mas Mauro. Esses algoritmos estão manipulando vocês, ouvintes. Fora no quarto que é lugar quente. Signo é o famoso muito eu. No meu antigo trabalho, menti sobre o aniversário e falei meu signo errado. A pessoa respondeu, eu sabia que era assim. Logo depois desmenti, falei minha data correta. E a cara da mina foi parar no chão. Façam isso pra alguém que for falar o signo com vocês. Nada. Você devia ter mantido a história até o final e comido ela. Fuck the police.